A infância e a juventude de Siddhartha Gautama foram marcadas pelos luxos e prazeres da corte de Suddhodana, pela excelência nos estudos e pelo nascimento do filho de Siddhartha. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a infância e juventude de Siddhartha Gautama, narradas pelo poeta Ashvagosha, no segundo canto da epopeia Buddha Carita. Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente continua a nossa leitura do Buddha Carita, que é uma epopeia sobre a vida de Siddhartha Gautama, escrita no século II por Ashvagosha, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o canto 2 desse poema. Lembrando que, para quem quiser acompanhar essa série de leitura, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist do Buddha Carita, onde todos os vídeos sobre os cantos desse poema vão sendo postados em ordem. E lembrando também que aqui nessa série a gente faz uma leitura laica dessa epopeia, sem nenhuma vinculação religiosa. E na descrição desse vídeo vocês também encontram todas as referências de pesquisa desse projeto. No vídeo anterior, no primeiro canto do Buddha Carita, nós acompanhamos o episódio de nascimento de Siddhartha Gautama, descrito por Ashvagosha. E no vídeo de hoje, no canto 2, a gente vai acompanhar um pouquinho da infância e da juventude de Siddhartha Gautama. Desde o nascimento do filho, o pequeno Siddhartha Gautama, o rei Suddhodana aumentava muito a própria riqueza, e dia após dia ficava cada vez mais rico, tendo cada vez mais cavalos, elefantes, joias, ouro, e conquistando muito mais riquezas do que ele já tinha imaginado e desejado. Ashvagosha descreve a cidade de Kapilavastu passando por um momento de grande prosperidade, de grande crescimento. Ele escreve que o número de cavalos aumentava e que esses cavalos muitas vezes tinham arreios e ornamentos de ouro. Ele também escreve que o número de vacas tinha aumentado e, consequentemente, tinha aumentado a produção leiteira, e esse leite era de excelente qualidade. Enfim, Ashvagosha imagina Kapilavastu passando por um momento de grande fartura. E para melhorar ainda mais essa boa fase de Kapilavastu, os inimigos da cidade tinham se tornado aliados, o clima também estava bastante favorável, chovia na medida certa, sem falta e sem excessos, aumentando a produção agrícola, e os habitantes de Kapilavastu colhiam legumes grandes e suculentos e também várias frutas deliciosas. Enfim, Kapilavastu estava em um excelente momento. Ashvagosha escreve que o reino estava em um período de grande crescimento econômico e estabilidade política. As pessoas estavam saudáveis porque a produção agrícola era excelente, a criminalidade caiu, o povo era cada vez mais próspero e mesmo os mais humildes viviam bem, e crescia o número de templos, jardins, lagos, fazendo de Kapilavastu um lugar cada vez mais bonito e bom de viver. Um lugar em que, por conta da prosperidade e da agricultura fértil, as pessoas foram ficando cada vez mais saudáveis, prósperas e felizes, e cada vez com menos doenças, menos medo da morte ou preocupadas com a possibilidade de passar fome. Resumidamente, Ashvagosha imagina Kapilavastu como um lugar excelente para se viver, um local pacífico e com grande crescimento econômico, onde as pessoas eram felizes e abundantes, ou seja, um pequeno paraíso na Terra. Mas em meio a toda essa alegria, a rainha Maya, mãe de Siddhartha, acabou morrendo, e o bebê Siddhartha passou a ser criado pela tia, a irmã de Maya, chamada Prajapati, que criou ele como se fosse um filho, com muito carinho e atenção. E assim, o príncipezinho ia crescendo forte e saudável. E depois, conforme o príncipe Siddhartha crescia, ele aprendia sobre as várias áreas do conhecimento e era instruído sobre tudo o que era necessário na formação do filho de um Rajá, e era um aluno excelente em tudo o que era ensinado. E Suddhodana, o pai de Siddhartha, lembrando da profecia de Asita, que a gente acompanhou no primeiro canto, fazia de tudo para que essa profecia não se cumprisse. Então ele garantia que o filho Siddhartha tivesse tudo materialmente, tivesse muitos prazeres e que ele se apegasse a esses prazeres materiais
para que ele não deixasse o palácio em uma busca ascética, como a profecia de Asita tinha demonstrado. Então, basicamente, Suddhodana queria apegar o filho aos bons prazeres da vida para que ele permanecesse no palácio. Logo que Siddhartha atingiu idade para isso, Suddhodana fez com que Siddhartha conhecesse os prazeres eróticos e arranjou uma esposa para ele, que se chamava Yashodhara e era de origem nobre, assim como Siddhartha. O príncipe Siddhartha gostou muito da esposa Yashodhara, ou Yasodhara, em uma pronúncia mais aportuguesada, e além de uma esposa, o pai dele, Suddhodana, também arranjou várias cortesãs para divertir o filho e colocou Siddhartha para viver em um palácio específico, em que existiam vários prazeres, sempre estava tocando música e tudo era cercado de beleza. Um palácio especialmente projetado para dar prazer ao filho, para que nada perturbasse a mente dele, e com isso Suddhodana imaginava que a profecia de Asita não se cumpriria e que o filho não iria embora em uma busca ascética, como era o grande medo de Suddhodana. Ele tinha medo de perder o filho para o ascetismo e por isso queria apegar o filho ao máximo aos prazeres para evitar que a profecia de Asita se cumprisse. E assim Siddhartha passou a viver nesse belíssimo palácio, projetado para que nada perturbasse ele e para que tudo fosse beleza e prazer, ou seja, para manter ele distante da realidade de sofrimento do mundo. Enquanto isso, Suddhodana vivia do modo exatamente oposto. Suddhodana se interessava cada dia mais pela religião e se dedicava cada vez mais à religião, enquanto que ele fazia que o filho tivesse uma vida completamente diferente da dele, se dedicando totalmente ao prazer, para com isso evitar a profecia de Asita, com muito medo de que o filho virasse um asceta. Nesse meio tempo, Yashodhara ficou grávida, e tempos depois deu à luz ao filho dela com Siddhartha, chamado Rahul. Suddhodana ficou imensamente feliz com o nascimento do neto, assim como tinha ficado feliz com o nascimento do filho Siddhartha vários anos antes, e providenciou todos os rituais religiosos diante do nascimento do neto. E com o nascimento de Rahul, Suddhodana imagina que Siddhartha não abandonaria mais o palácio para se dedicar a uma vida de ascetismo na floresta e imagina que o perigo maior da profecia de Asita se cumprir tinha passado, mas mesmo assim Suddhodana não relaxa dessa obsessão dele de garantir uma vida de prazeres ao filho para que ele se apegasse cada vez mais à vida palaciana. E Ashvagosha encerra o canto 2, dizendo que os bodhisattvas só partiam para uma vida de ascetismo depois de terem conhecido os prazeres materiais e depois de terem pago a sua dívida com os ancestrais. E esse trecho pode parecer bastante confuso, ele realmente é bastante confuso, e quem nos ajuda a entender esse trecho é a pesquisadora Sophie Royer, aqui no livro Buda, onde ela se propõe a fazer uma biografia de Siddhartha Gautama, inclusive um livro excelente, e fica aí como dica de leitura. Nesse livro, Sophie Royer esclarece que, na época, a tradição bramânica que predominava nessa época e nessa região, estabelecia um momento certo para que a pessoa abandonasse a casa e se dedicasse ao ascetismo. E esse momento era só na velhice, depois que a pessoa já teve os seus filhos e também depois que ela já tivesse criado esses filhos. E ter os filhos é que significa quitar a dívida com os ancestrais, como Ashvagosha cita, ou seja, é continuar a linhagem dos ancestrais. E nesse momento da narrativa, Siddhartha já teve um filho, Rahul, e tendo um filho, ele tinha quitado a dívida com os ancestrais de acordo com a tradição bramânica e assim continuado a linhagem dos ancestrais. E embora Siddhartha tenha pago a sua dívida com os ancestrais de acordo com a tradição bramânica, que era a tradição religiosa mais forte nessa época e nesse local
em que ele viveu, Siddhartha não vai esperar para partir em uma busca ascética só na velhice, como mandava a tradição bramânica. Não, ele faz isso bem antes da velhice, e esse é um dos primeiros pontos de ruptura entre a filosofia de Siddhartha e a tradição bramânica. E lembrando também que a palavra Bodhisattva, como nós vimos no vídeo anterior, significa, resumidamente, alguém que está no caminho para se tornar um Buda. Mas nesse momento, aqui no canto 2, Siddhartha ainda não abandonou o palácio e a gente só vai acompanhar essa cena depois, nos próximos cantos aqui do Buda Carita. E nesse momento encerra o canto 2 e também termina o nosso vídeo de hoje. Gostaria muito de agradecer a companhia de vocês e a gente se vê de novo no próximo vídeo aqui da série do Buda Carita com o canto 3. Um abraço e até lá!